Bom dia, professora. Bom dia, turma. A gente vai falar hoje sobre treinamento e desenvolvimento. Os componentes do grupo são Ana Carolina, Manuela Gomes, Isabel Maria, Juliana Priscila, Mariana Oliveira e Mariane Pires. Vou falar sobre o treinamento e desenvolvimento. O treinamento consiste em um conjunto de ações que tem como intuito solucionar determinados problemas encontrados em uma organização e que tem seu foco principal em aprimorar ou desenvolver competências, e com isso também fornece uma melhor qualificação e crescimento profissional dos funcionários dentro de uma empresa. O psicólogo tem como papel, dentro dessa empresa, treinar as habilidades e capacidades de cada cargo ocupado por esses funcionários, pois o treinamento é focado no cargo atual que este funcionário está e sempre orientando para que estes funcionários consigam o conhecimento necessário para o seu crescimento no cargo atual dentro da empresa. Portanto, são ações de curto prazo que oferecem uma capacitação essencial para que essas tarefas sejam bem executadas pelos funcionários dentro da organização, evitando assim possíveis dificuldades que possam vir no dia a dia dentro da empresa. Já o desenvolvimento está focado no nível individual do funcionário, que promove o crescimento na carreira, ou seja, visa incentivar o amadurecimento pessoal de competências e aprendizados para seu futuro cargo, e busca que esse funcionário desenvolva habilidades e novas estratégias para a vida profissional. Dessa forma, o psicólogo vai fazer um mapeamento entre os funcionários da empresa, buscando o perfil que mais se encaixe em um futuro cargo. E, portanto, o psicólogo vai ter como papel o de qualificar e treinar esses funcionários que foram selecionados e que possuem um perfil desejado para o seu futuro cargo, com o intuito de que esses funcionários consigam a qualificação e o conhecimento necessário para ocupar um cargo futuro, já que o desenvolvimento é uma capacitação a longo prazo e tem foco de desenvolver competências individuais para os futuros cargos que virão a ser ocupados. Ou seja, a ideia é dar condições necessárias para que cada funcionário evolua profissionalmente e agregue mais valor dentro da empresa. O psicólogo é de extrema importância no treinamento e no desenvolvimento, pois auxilia na identificação dos pontos fortes e fracos de cada funcionário, e assim busca criar melhores estratégias que permitam que os programas foquem naquilo que é essencial para a empresa e que realmente vai ser adequado para cada profissional. Bom, eu vou falar dos tipos de mudanças de comportamento decorrentes do treinamento. A maior parte dos programas de treinamento está concentrada em transmitir informações aos colaboradores da organização, onde a informação vai guiar o comportamento das pessoas, tornando-o mais eficaz e direcionado, aumentando o conhecimento das pessoas sobre a organização, os produtos e serviços, políticas e diretrizes, regras e regulamentos de seus clientes. Alguns dos programas são concentrados em melhorar as habilidades das pessoas e habilitá-las e capacitá-las no trabalho, habilitando a execução e operação de tarefas, manejo de equipamentos, máquinas e ferramentas. Outros visam desenvolver novos hábitos e atitudes para lidar com o próprio trabalho, clientes internos e externos, com subordinados e com a organização. Há o programa que visa desenvolver conceitos e elevar o nível de abstração das pessoas para ajudá-las a pensar em temas globais e amplos. E, por fim, programas de treinamento que ajudam na construção e no desenvolvimento de competências individuais alinhadas com os objetivos do negócio. Bom dia, vocês conseguem me ouvir? Sim, Ju. Eu vou falar um pouco agora sobre a diferença do treinamento baseado em cargos e o treinamento baseado em competências. O treinamento baseado em cargos, ele foca em preparar o ocupante para o desempenho nos cargos ocupados, com rapidez, qualidade e baixo custo de treinamento, força de trabalho adequadamente treinada e preparada para o próprio desempenho de cargos, além de outros fatores. E já o treinamento baseado em competências, ele busca desenvolver competências individuais, competências disponíveis para serem aplicadas a qualquer momento da organização, rapidez na construção e no desenvolvimento de competências necessárias, além de construção de novas competências aplicáveis na organização.
Pode passar para o próximo. Agora eu vou falar sobre como é o processo de treinamento em si. O treinamento, como a própria Isabel já falou, ele é um processo cíclico e ele é contínuo, composto principalmente de 4 fases, e eu vou falar um pouco aqui sobre cada uma delas. A primeira fase é a do diagnóstico, que busca o levantamento das necessidades dessa empresa ou carências de treinamento a serem atendidas e satisfeitas. Lembrando que essas necessidades elas podem ser do passado, presentes ou para o próprio futuro, né? O segundo é o desenho, que é a elaboração do projeto ou do programa de treinamento para atender às necessidades diagnosticadas. E o terceiro é a implementação, a execução e condução do programa de treinamento. E o quarto e último é a verificação dos resultados obtidos para o treinamento. E aí eu gostaria de frisar um exemplo da revista Business, que ela calcula que 500 das maiores empresas norte-americanas gastam mais de 44 bilhões em treinamento por ano, em um ano só. E a revista Exame, ela revela que tem uma pesquisa do Instituto São Paulo que as 500 maiores empresas brasileiras, listadas entre os maiores e melhores, gastaram 650 milhões em treinamento no ano. Porém, tem as más notícias, que há muito investimento e desperdício do investimento em treinamento. São milhões de reais que às vezes os próprios funcionários não valorizam esse treinamento, né? Então, isso é a nível de informação mesmo, para saber que tem as vantagens do treinamento, mas se ele não for bem aplicado, vai ser um desperdício de dinheiro e de investimento. Agora, nós vamos falar sobre os métodos e as técnicas de treinamento. Existem vários métodos para determinar quais as habilidades e competências devem ser focalizadas para estabelecer a estratégia melhor de treinamento para a empresa. Tem a questão dos métodos e técnicas de cargo e classe, e um deles é o e-learning, que se refere ao uso de tecnologias da internet para entregar ampla variedade de soluções que aumentam o desempenho e o conhecimento das pessoas. Uma das maiores empresas que usam o e-learning hoje em dia é a Amazon, que é uma empresa que tem crescido muito nos últimos anos, e o faturamento dela é de mais de 21,3 bilhões. Esse é o lucro líquido. E o faturamento é de 386 bilhões. Então, essa é uma empresa que ela fica localizada nos Estados Unidos, né, em Washington, e o setor principal dela é o comércio eletrônico. E em pesquisa a gente percebe que ela investe 70 milhões para treinar cerca de 100 mil de seus colaboradores nos Estados Unidos. Ou seja, um terço do total de funcionários que atuam em solo norte-americano. E esses treinamentos também, eles são calculados para serem realizados até 2025, ou seja, é uma empresa que cresce, mas que também, para manter esse crescimento, e ela desenvolve, né, estratégias específicas de treinamento para os seus funcionários, para que eles sejam bem qualificados. Bom, gente, hoje eu vou falar um pouco sobre alguns aspectos fundamentais na gestão de organizações, sobre o conhecimento e a aprendizagem. O oferecimento de conhecimento aos funcionários e colaboradores da empresa permite a formação de aprendizagem aos mesmos, que supostamente irão refletir sobre a organização. Vê-se também que o conhecimento é enriquecedor e fundamental para o bom funcionamento da organização, pois é através dele que é possível alcançar a melhoria, o progresso e a profissionalização da mesma. Sobre o desenvolvimento de pessoas. Ainda sobre o conhecimento, podemos acrescentar o desenvolvimento de pessoas, que trata-se da capacidade de crescimento dos funcionários e colaboradores. Esse fator é de extrema importância, pois permite ao funcionário a qualificação, a profissionalização e também a formação de carreira, que trazem grande valorização na gestão da empresa. Sobre a criatividade e a inovação.
É outro fator de extrema importância a capacidade de criação e inovação, como, por exemplo, de conteúdos, métodos e ideias. Esse fator reflete na ampla visão da empresa, trazendo benefícios tanto para os funcionários como para os clientes, pois faz a junção entre o modelo tradicional e o inovador. E as mudanças. Com a criatividade e a inovação, também é necessária a formação de mudanças, que muitas vezes são necessárias à empresa. Através dela é possível melhorar e aprimorar os métodos, visando sempre a melhoria da organização. Bom dia, gente. Dando continuidade ao que já foi dito, vou falar um pouco sobre o processo de desenvolvimento organizacional. Esse processo é dinâmico e é composto por 3 fases distintas, sendo o diagnóstico, a intervenção e o reforço. O diagnóstico é feito a partir da pesquisa sobre a situação atual. Assim, é uma percepção da necessidade de mudança na organização ou em parte dela. Dessa forma, o diagnóstico deve ser obtido por meio de entrevistas ou pesquisas com os indivíduos envolvidos. A segunda fase é a intervenção, que é uma ação para alterar a situação atual. Geralmente é planejada e definida em workshops e discussões entre as pessoas e grupos envolvidos, a fim de determinar as ações e os rumos para a mudança. A terceira e última fase é o reforço, que o reforço geralmente é obtido em reuniões e avaliações periódicas que servem de retroinformação a respeito da mudança alcançada. Sendo assim, é um esforço para estabilizar e manter a nova situação. Ainda sobre o desenvolvimento organizacional, podemos observar uma variada tecnologia e suas principais técnicas que são o treinamento da sensitividade, análise transacional, desenvolvimento de equipes, consultoria de procedimentos, reunião de confrontação e retroação de dados, feedback de dados, também chamado. O treinamento da sensitividade, também chamado de treinamento da sensibilidade, constitui a técnica mais antiga e ampla de desenvolvimento organizacional. Reúne grupos de treinamentos orientados por um líder treinado para aumentar a sensibilidade quanto às habilidades e às dificuldades de relacionamento interpessoal. Já a análise transacional, a AT, é uma técnica que visa ao autodiagnóstico das relações interpessoais, relações essas que ocorrem por meio de qualquer forma de comunicação ou relações com os demais. Sendo assim, a AT ensina as pessoas a enviar mensagens que sejam claras e ágeis e a dar respostas que sejam naturais e razoáveis. O objetivo é reduzir hábitos destrutivos de comunicação. A outra técnica é a consultoria de procedimentos, em que cada equipe é coordenada por um consultor cuja atuação varia enormemente. Dessa forma, o consultor ajuda os membros da equipe a compreender a dinâmica das relações de trabalho em situações de grupo. Já a reunião de confrontação é uma técnica de alteração comportamental com a ajuda de um consultor interno ou externo. Por último, temos a retroação de dados, ou seja, o feedback de dados, que é uma técnica de mudança de comportamento que parte do princípio de que, quanto mais dados cognitivos o indivíduo recebe, maior será a sua possibilidade de organizá-los e agir criativamente, proporcionando a aprendizagem de novos dados a respeito de si mesmo, dos outros, dos processos grupais ou da dinâmica de toda a organização. Bom dia, gente. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo bem mais prático e a empresa que eu escolhi foi a Magazine Luiza. Em seguida, vocês irão ver um vídeo e após o vídeo eu irei falar alguns pontos que eu achei bem importantes sobre esta empresa. O Magazine Luiza é uma empresa nacional, familiar, cuja principal característica é inovação, também somada a ela muito trabalho em equipe. Os diferenciais do Magazine Luiza é que nós temos uma proposta bem consistente para o nosso público final, né? Que é transformar a vida das pessoas, convidar as pessoas a serem felizes através do benefício da tecnologia que todos os produtos que nós vendemos trazem na vida cotidiana. Valorização das pessoas é algo que acontece
de fato aqui na empresa. Na prática, a gente enxerga isso. Eu posso servir como exemplo. Eu entrei como estagiária, passei no programa de trainee, em seguida fui promovida a analista e logo em seguida tive a oportunidade de assumir uma coordenação. Então isso a gente vê que de fato a gente consegue assumir os desafios e fazer com que isso se torne realidade. Então aqui a gente tem liberdade para conversar com os chefes, com os diretores. Se a gente tem alguma dúvida, a gente pode ir na sala da Luiz Helena, por exemplo. É um ambiente muito agradável. Uma característica muito forte dentro do Magazine é que nós valorizamos muito a colaboração e a cocriação. Então juntamos pessoas de diversas áreas, com perfis multidisciplinares em busca da solução de um problema. Então o nosso negócio é muito isso, tem que gostar de venda, tem que ser inconformado com as coisas. Costumo dizer aqui que a gente tem que ter uma formiga na cadeira, sabe? Fazendo tudo muito diferente, se mexer, ir atrás daquilo, fazer muita coisa fora do normal, fora da caixa, né? Sair do seu quadrado e buscar alternativas. A expectativa que eu tinha antes de entrar no Magazine era se a empresa ia corresponder com toda a imagem humana e cativante que foi vendida pra gente durante o processo e superou as expectativas depois que eu caí pro escritório. Eu fui muito bem recebido, como todos os outros trainees também foram, e a gente se sente bem tranquilo de trabalhar num lugar que a gente tem liberdade para conversar com quem a gente quer e desenvolver o potencial que a gente tem. É bem interessante que são duas coisas primordiais aqui no Magazine Luiza. O primeiro é pessoas em primeiro lugar, indispensável isso. E o segundo é a inovação, o espírito inovador. Inovar sempre é preciso e aqui no Magazine Luiza isso tem muito valor. O processo seletivo do Magazine foi um pouco diferente dos outros. Eu acho que foi o processo que eu me senti mais à vontade, onde eu realmente podia ser eu. Eu acredito que o Magazine tentou realmente tirar o máximo da essência das pessoas nesse processo. Queriam conhecer um pouco mais da gente como pessoa e não só currículo, onde estudou. Porque era realmente o que eu esperava, muito mais do que eu esperava até. Porque a empresa tem os valores que vão de encontro muito com os meus, que são pessoas em primeiro lugar, priorizar a pessoa porque é a pessoa que faz o negócio acontecer. Eu achei bem interessante esta empresa, pelo fato dela visar não somente o crescimento das pessoas que estão à frente dela, mas também de todos os colaboradores que ali estão. A princípio, ela faz uma reunião matinal, isso é sagrado dela, todos os dias. Essa reunião, eles tratam de alinhamento para a busca de novos resultados. No momento que é feito um resumo do dia anterior, são combinadas as estratégias e metas para que esse dia possa começar. A partir disso, quando outras pessoas recebem um currículo, aliás, botam um currículo nessa empresa e são chamados para trabalhar nelas, elas não entram de qualquer jeito. A partir disso, a partir de quando elas são chamadas, elas são treinadas, eles oferecem cursos para essas pessoas, kits de boas-vindas, que é chamado da Magazine Luiza. Nesses kits, há um crachá, um uniforme, matéria de apoio para um treinamento. Esse pessoal, eles vão para lugares, se na cidade que tem a empresa não tem como eles se capacitar, a empresa paga para eles ir para outros lugares para serem treinados. E esse treinamento, ele ocorre através de... é conduzido por uma psicóloga, durante o qual esses trabalhadores, eles são... eles trabalham, aliás, a psicóloga trabalha com eles aspectos emocionais e ensinam como lidar com as situações de conflito no dia a dia. Eles preparam ele não somente na forma técnica, mas também no emocional. E dessa forma, os colaboradores eles são estimulados a desenvolver o seu autoconhecimento, que fortalece tanto ele quanto para o fortalecimento da empresa, que gera uma boa cultura na empresa. A partir disso, durante esse treinamento, o grupo ele vivencia também práticas e os pilares da cultura da empresa, que ajuda também essa empresa a crescer. A partir de então, há uma integração à cultura. Essas pessoas, elas precisam conhecer o trabalho a qual elas foram inseridas, para que haja uma conversa
e eles possam expor as suas ideias e, através dessa exposição de ideias, as pessoas que estão lá treinando eles irão ver se há semelhanças e tudo mais para que possam seguir adiante com as suas opiniões e ideias. Outra coisa que eu achei bem interessante na Magazine Luiza foi a inclusão de pessoas com deficiências. Eles capacitam tanto pessoas normais, comuns, assim, digamos assim, pessoas que não têm nenhuma deficiência, como também pessoas que são portadoras de alguma deficiência. Ele inclui de ambas as formas, não tem exceção. E também não há, nossa, vai ter treinamento só para essas pessoas que não possuem deficiência. Não, eles englobam todas essas pessoas. E a partir disso, esse programa que é de alta performance para essas pessoas que são portadoras de alguma deficiência, eles são desenvolvidos pela área de gestão de pessoas, que inclui uma equipe multidisciplinar, que é composta por assistentes sociais, psicoterapeuta, terapeuta ocupacional e professora de informática especialista no acompanhamento e desenvolvimento dessas pessoas com deficiência. E outra coisa que eu achei bem interessante é que a Magazine Luiza ela criou alguns sites, que incluem também as pessoas que compram, né, fazem compras nessa empresa, que são o Consórcio Luiza, que está voltado para a realização de prestação de serviços e serviços que inovam e que possuem qualidade. Tipo, se a pessoa quer comprar um carro ou trocar de moto, tudo isso ela possibilita. Também tem a Luiza Cred, que tem que o intuito dela é fornecer, digamos assim, que um empréstimo para aquelas pessoas que não possuem uma conta bancária, alguma coisa do tipo, eles facilitam isso. E tem também Luiza Seg, que está voltado para os produtos com garantia estendida. Aquelas pessoas que compram e, às vezes, o produto tem algum problema, essas pessoas o produto possui garantia, essas pessoas podem trocar e não há nenhum problema. Vou falar também sobre a questão do reconhecimento das pessoas, as pessoas que trabalham nessa empresa. Não é somente eles fazerem um trabalho corretamente ali, o chefe, aquela gestão, elogiar aquele funcionário pelo ato bem feito dele, por ele ter atingido a meta durante a semana, durante o mês. Eles não fazem só elogiar por palavras, mas sim com atitudes. Essas pessoas, elas que conseguem atingir a meta, elas têm direito a uma viagem, ou então a um almoço com o dono da loja, o dono mesmo da Magazine Luiza, e ganham prêmios, e entre vários outros estímulos que essa gestão fornece para os seus funcionários. Então é isso, eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigada.